Fala galera do nono ano, tudo beleza com vocês? Lembram de mim? Eu sou o professor Fernando, professor de geografia de vocês, e nós vamos trabalhar, terminar alguns assuntos que ficaram faltando, tá? Rapidinho, coisa pouca. Então nós vamos falar aqui no nosso YouTube, vamos falar no Instagram do tio Fernando, pelo WhatsApp da escola, enfim, tá? Então eu peço que você já pegue papel, caneta, seu caderno, pegue o seu livro e nós vamos começar nosso assunto, beleza? Bom, então nós vamos falar justamente sobre as correntes migratórias tanto na Europa como corrente migratória na Ásia. Então você pega o seu livro e abra lá na página 52, onde nós vamos falar justamente sobre a corrente migratória, a primeira delas, a corrente migratória na Europa. Tá? Olha só. Já pegou? Beleza, então presta atenção para cá. Corrente migratória na Europa. Primeiro a gente precisa entender que toda pessoa que ela migra, ela migra por algum motivo. Certo? Mas primeiramente, o que é migração, Fernando? Migração é o ato de você sair do seu lugar de origem para outro lugar. Pode ser dentro do país, pode ser dentro do estado onde ela mora, ou pode ser mesmo para fora do seu país. Esse movimento nós chamamos de migração. E o imigrante, justamente, é aquele cara que ele entra no país. Ele sai do seu país de origem e vai para outro país ou para outro continente. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre a Europa e sobre a Ásia. E aí, sobre a Europa. A Europa, ela teve alguns momentos distintos nesse período, nesse momento de migração. Nós temos desde os momentos de repulsão, tá? Como momentos de atração. Como assim? Vamos lá, momentos de atração. Lembra quando lá nas aulas de história, que o Thiago deve ter falado justamente quando ele começou a contar para vocês sobre a Revolução Industrial? Lá no primeiro capítulo nós trabalhamos também sobre a Revolução Industrial. Lembra disso? Pois é, isso foi um momento de atração. As pessoas elas saíram da zona rural e se encaminharam para as grandes cidades. Naquele momento até então eram pequenas e elas vão se expandir, elas vão se estender. Beleza. E aí nós tivemos também aquele momento de repulsão, principalmente nas grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Então aí nós tivemos um momento de repulsão, as pessoas saem da Europa e aí vão para vários países. Mas nesse momento aqui nós vamos falar sobre a atração, sobre por que as pessoas migram tanto para o continente europeu, fazem questão de migrar para o continente europeu. Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre essa questão da migração, dessa entrada populacional, é necessário que a gente entenda que isso vai gerar alguns conflitos, gerar alguns descontentamentos, certo? Isso pode muitas vezes gerar conflitos religiosos, conflitos étnicos, porque a pessoa ela não aceita a religião da outra, ela não aceita a diferença de etnia entre uma pessoa e outra. Isso acaba gerando conflitos, certo? Lembra que nós falamos sobre xenofobia? Pois é, ela entra justamente aqui nesse assunto. Beleza, mas aí, quem são essas pessoas? Por que elas vão como elas vão migrar? Por onde que elas vão migrar? Bom, os principais países que nós temos de pessoas que migram, pessoas que saem do país e vão para o seu país, nós temos a Rússia, a Polônia e a Romênia. Muitos russos, muitos poloneses, muitos romenos, eles saem do seu país e vão em direção aos grandes centros europeus. E quais são esses grandes centros europeus que são os principais destinos? A Alemanha, a Itália, a França, o Reino Unido como um todo e também a Espanha. Olha só, você consegue acompanhar? No livro de vocês nós temos esse mesmo mapa, ou bastante parecido com esse que eu coloquei aqui, tá? Essas setinhas elas vão indicar justamente as correntes migratórias atuais da Europa, tá? Você pode acompanhar também lá na página 52 do livro de vocês, certo? Como essas pessoas elas fazem para migrar para a Europa, beleza? Tá? Bom, e essas intensas migrações ou imigrações, elas acabam gerando um sentimento de aversão da população, porque os europeus eles entendem Eles
europeus, eles entendem que as pessoas elas migram, justamente que as pessoas elas migram, desculpa gente, foi uma falha técnica aqui, mas a gente vai dar continuidade, tá bom? Que as pessoas elas migram justamente porque elas precisam, né, porque elas querem uma melhor qualidade de vida, só que muitos dos europeus eles não entendem como sendo, como tendo uma boa expectativa para o continente ou para o país. E aí nós temos um sentimento de aversão da população europeia, tá bom? Bom, e aí os governos eles estão se mostrando principalmente preocupados com toda essa entrada, principalmente de pessoas ilegais. E aí nós vamos ter, fora do continente europeu, nós vamos ter pessoas migrando, principalmente africanos, tá? Africanos. Lembra que nós falamos sobre esses africanos? Deixa eu só voltar aqui. Lembra que nós falamos sobre essa questão dos imigrantes africanos? Pois é. Lembra que eu citei alguns exemplos de algumas seleções que até então essas seleções elas tinham uma certa etnia, elas tinham raças bastante específicas, os seus principais jogadores. Lembra, por exemplo, aí você não vai lembrar, claro, né, você não era nascido, mas pergunte para o seu pai, para o seu avô que deve estar aí do seu lado, pergunte para ele sobre a seleção da França campeã de 98. A maioria deles eram de raça branca. E agora você vê a seleção francesa de hoje em dia, certo? Você vê a mistura dessa raça, a quantidade de negros, tá? De mestiços que nós temos na população, que nós temos na seleção francesa. É justamente nesse ponto que eu quero chegar. Só que muitas pessoas não entendem essa mistura, não entendem essa ideia dessa imigração populacional, certo? Pessoas que saem, africanos, por exemplo, que saem do seu continente, vão para a França, vão para a Alemanha, vão para a Espanha e não procurar uma melhor qualidade de vida. Muitos deles acabam procurando justamente nos esportes, certo? Por exemplo, o melhor jogador de vôlei francês, ele é descendente de negro, certo? E assim por diante, nós temos vários exemplos, principalmente no esporte, mas nós podemos citar vários outros exemplos. Mas nós vamos nos atentar até aí, beleza?